latente nesta questão levantada pelo José Leitão, uma questão que eu não figurei para não ir mais longe, mas está latente a ideia de que essas religiões ou essas comunidades deviam ter sido uma reserva de resistência contra o nazismo. Portanto, está aqui a ideia de que, eventualmente, as comunidades religiosas têm essa função de resistir contra tiranias que se queiram absolutizar. E isso está presente no livro do Apocalipse, portanto, em que o Estado, ao contrário da perspectiva de Paulo, onde Paulo, cidadão romano, se calhar até por isso sente a vontade de dizer que temos que colaborar com o Estado, no livro do Apocalipse o Estado é apresentado como um monstro, o dragão, apostado em destruir e dominar tudo, contrapor-se a Deus. Portanto, há aqui esta ambivalência, assim como o Estado olha à religião e considera ambivalente, também a religião olha ao Estado e considera ambivalente. Já agora? Aproveitar. Eu penso que estas afirmações de São Paulo são tipicamente afirmações de uma religião perseguida e, portanto, alguém que precisa de se acomodar e obter alguma tolerância do poder político. E não vejo aí diretamente qualquer legitimação ao nazismo. Porque, de facto, o que é importante, e quer Habermas, quer Ratzinger sublinham, é a ideia, e eu iria a São Paulo, exatamente, apesar de não ser teólogo, há uma carta, eu traduzo do alemão e, portanto, traduzo mal, carta aos Galatas, ou Galaten. Portanto, essa carta em que ele diz nem judeu nem grego. E, de facto, a ideia de uma condição humana universal vem muito do cristianismo. E depois da moral estoica. E os historiadores da religião, nomeadamente Hegel, que é um grande historiador, refere isto. É, de facto, no cristianismo que a ideia de uma essência humana universal se afirma. E, portanto, e aí, se, em vez de ir a esse trecho de São Paulo, fosse à carta, eles, de facto, teriam visto que os judeus que estavam nos campos de concentração tinham uma condição humana igual aos alemães arianos. E, portanto, contrariavam também um dos elementos fundamentais da religião cristã, que é essa essência universal, igualdade universal dos homens, que tem um fundamento teológico ou religioso, exatamente porque são criaturas de Deus e, como criaturas de Deus, participam de uma essência divina. Portanto, e é a partir desta ideia, que é uma ideia teológica, que depois, no século XVII, sobretudo, e mais aqui, no século XVI e no século XVII, e muito na teologia protestante, depois esta essência universal do homem começa a ser determinada como liberdade. Isto é, o que define o homem é a igualdade da sua condição, e a igualdade da sua condição radica na ideia de ser livre e, portanto, capacidade de se autodeterminar, exatamente porque participa de uma essência divina. Muito bem.